Você sabe quem foi o rei Davi de verdade? Neste vídeo veremos como foi a vida de Davi e um dos salmos mais conhecidos pela humanidade, o Salmo 23, desenvolvido por ele mesmo. Eu sou a Cláudia Rodrigues e sejam bem-vindos ao canal Quintessência. Davi era um menino pastor, ruivo e corajoso, que fora tirado dos currais de ovelhas para governar Israel. Neste poema, ele canta ao verdadeiro pastor e rei dos homens. Não se sabe ao certo em que período da sua vida Davi escreveu este salmo, mas acredita-se que tenha sido obra dos seus últimos anos, dado ao tom sereno da sua confiança, provada nas experiências de Davi. Por isso, há mais de 3.000 anos, este lindo poema compõe e inspira louvores, orações de judeus e cristãos em todo o mundo. O salmista Davi refere-se no Salmo 23 a uma ocupação muito comum entre os judeus do seu tempo, desde o patriarca Abraão e seus descendentes. O pastoreio era uma atividade típica entre os israelitas. Davi provavelmente, desde pequeno, aprendera a tarefa com seu pai. Ainda jovem, cuidava bem das ovelhas, defendendo-as dos riscos e perigos que a vida no campo reservava. Ele sabia que as ovelhas precisavam ser guiadas, pastoreadas, protegidas e guardadas pelo pastor. Assim, ele compara o pastor zeloso ao Deus Criador, que guia, alimenta, sustenta e protege o seu povo. Deus é o pastor de Israel, que não deixa faltar nada às suas ovelhas. Davi era apenas uma figura, um tipo de onde descenderia o grande e verdadeiro pastor dos homens, Jesus Cristo. Deus está presente, cuidando e guiando o seu povo progressivamente ao longo dos tempos. Davi foi considerado o rei mais famoso de Israel e o antepassado de Jesus, mas conhecido dentro e fora de Israel. Ele também foi um pastor de ovelhas. Como pastor, Davi levava suas ovelhas para boas pastagens e até enfrentou animais selvagens, ferozes, para as proteger. Ele entendia a importância do pastor para a ovelha. No Salmo 23, Davi se imagina como uma ovelha com um bom pastor, Deus. Davi também foi um dos maiores líderes militares da época, respeitadíssimo por seus inimigos, um grande músico e um bom poeta. Além de tudo isso, também foi um grande escritor. Ele escreveu alguns dos mais belos salmos, mas o que o diferenciava da maioria dos homens era que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Depois de rejeitar a Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi era o filho mais novo de um homem chamado Jessé, que morava em Belém. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e tocava harpa. Quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi rei, e Davi ficou cheio do Espírito Santo. Mais tarde, Davi foi trabalhar para o rei Saul, como escudeiro e tocando harpa. Quando os filisteus atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias e se tornou um guerreiro famoso e popular. Saul ficou com inveja dele porque tinha sucesso em tudo o que fazia e tentou matá-lo. Mas Jonatas, filho de Saul, era amigo de Davi e o ajudou a fugir. Davi se tornou fugitivo durante vários anos. Ele juntou um grupo de guerreiros e se tornou um mercenário. Davi se recusou a matar Saul, mesmo sabendo que seria rei depois dele. Quando Saul morreu em batalha, Davi se tornou rei da tribo de Judá. Ele reinou sobre Judá durante 7 anos,
até Isbosete, o herdeiro de Saul, morrer. Depois ele se tornou rei de todo Israel. Davi teve muitas guerras e muitas vitórias durante seu reinado. Ele consolidou o poder de Israel e tornou Jerusalém a capital. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e fez os preparativos para seu filho Salomão construir o templo. Davi teve várias esposas e concubinas. Um dia ele cometeu adultério com Batseba, a esposa de Urias. Ela engravidou e Davi mandou matar Urias para ficar com ela. Mas Deus castigou Davi por seu pecado e a criança morreu. Davi se arrependeu, mas depois disso teve muitos problemas com a sua família. Davi governava bem seu país, mas não a sua família. Alguns de seus filhos eram rebeldes e violentos. Eles causaram muitos problemas a Davi e 3 de seus filhos foram mortos. Davi não era um homem perfeito, mas ele amava a Deus. Davi fazia de seu melhor para obedecer a Deus de coração. Quando ele pecava, Davi reconhecia seus erros e se arrependia de verdade. Ele não era arrogante, sabia que era pecador e que precisava de Deus. Como todos nós, Davi tinha muitos pecados, mas ele se arrependia com humildade. Ele sabia que sua salvação dependia totalmente de Deus. Por isso, Deus o abençoou, garantindo sua descendência. Jesus, o Salvador, o Rei Eterno, foi conhecido como descendente de Davi. Referente ao Salmo 23. Este lindo salmo bíblico, escrito por Davi, é um dos trechos mais conhecidos e citados da Bíblia. As suas palavras inspiradoras expressam a confiança daquele que depende completamente de Deus. O Salmo 23 é um salmo de confiança no cuidado e na provisão de Deus. Neste salmo, Deus é comparado com um pastor amoroso que protege suas ovelhas. Deus abençoa e guarda aqueles que o amam. Independentemente da religião, muitas pessoas no momento da aflição se lembram de mencionar as palavras contadas nele. Em vídeo anterior foi publicado o Salmo 23, onde poderemos escutá-lo com a minha voz enquanto estamos em momentos de oração e quietude. Agora, vamos ouvir a explicação do Salmo 23, versículo a versículo. Primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Neste versículo, Deus é nosso pastor. Ele nos dá a vida e cuida das nossas necessidades. Assim como o pastor leva as ovelhas a pastagens e água, Deus nos ajuda a encontrar aquilo que precisamos para viver. Ele nos dá descanso e paz em meio às incertezas da vida. Jesus disse que Ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele nos protege dos perigos, como o pecado e a destruição. Por isso, não precisamos ter medo. Com Jesus do nosso lado, estamos seguros e nada nos faltará. Segundo versículo. Deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha não sabe diferenciar uma relva boa de uma venenosa para comer. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão discernir isso e indicar a ela o que é bom para se alimentar. Ao declarar, deitar-me faz em verdes pastos, David quis referir-se à ideia de que o pastor coloca a sua ovelha onde tem bom alimento. A expressão deitar-se em verdes pastos nos dá a ideia de descansar em Deus, sobre a provisão do bom alimento. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas agitadas podem assustar as ovelhas, pois elas são animais medrosos. David quis dizer, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nosso Senhor sabe nos guiar
até aos lugares tranquilos que refrescam a nossa alma. Terceiro versículo: refrigera a minha alma. Um dos significados da palavra refrigério é a sensação agradável produzida pelo frescor. E alguns sinónimos da palavra são o conforto, o bálsamo, consolação, alívio, o refresco. Como consequência das águas tranquilas, veio o refrigério e o alívio. O nosso Senhor traz alívio, consolo e o bálsamo para a nossa alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais uma vez o salmista usa a palavra guia-me, o que deixa claro o trabalho do pastor de guiar suas ovelhas. E aqui o lugar para onde o pastor vai guiar é as veredas da justiça. Vereda é caminho, trilha, direção e rumo. Portanto, David está dizendo que o pastor guia a ovelha por um caminho limpo, correto e apropriado. O nosso Senhor nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Então, se somos seus filhos, devemos ser justos também. Quarto versículo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. As ovelhas são ingênuas e por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer, e o perigo é constante para as ovelhas. Vale é um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada entre as montanhas, ou mesmo um tipo de ribanceira, aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e do outro, um penhasco com uma queda bem grande. É certamente um caminho bem estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Mas o salmista diz: não temeria mal algum, ou seja, o pastor cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto que lhe possam causar a morte. Nosso Senhor está continuamente com os olhos sobre nós e é quem nos livra de todo o mal. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui o pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas: a vara e o seu cajado. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta, e com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos ou espinheiros. O cajado serve para que a ovelha não vá aonde não lhe é permitido. Em uma briga ou quando está a ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e a assusta. Quinto versículo: preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. A cena muda de alimento e água destinados a ovelhas para banquete farto para humanos. Embora seja possível que o salmista esteja pensando nas refeições especiais em momento de sacrifício, contudo é mais provável que esteja pensando em outros momentos de refeição ou festas especiais. Devemos lembrar que, embora Davi esteja falando da relação da ovelha com o pastor, ele está se colocando como ovelha. E por ser um humano, vem à sua mente um banquete preparado pelo seu Senhor. Mas não foge do contexto do pastor e ovelha, porque, como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos que não podem lhe fazer mal. Unges a minha cabeça com óleo. As ovelhas vivem infestadas de moscas que não deixam elas se alimentarem direito. Como não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem direção e geralmente acabam assustando outras ovelhas que as seguem, correndo o risco de saírem do aprisco e serem mortas pelos lobos. Por isso o pastor joga óleo sobre suas cabeças, para evitar esse problema. Precisamos do óleo do Espírito Santo sobre nossas cabeças, para que vivamos uma vida direcionada por Ele. E assim, nossas cabeças, pensamentos,
estarão protegidos de insetos, demónios, que tentam nos distrair do alimento espiritual, Palavra de Deus. O meu cálice transborda. Cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. O salmista vai usar aqui uma expressão transborda, que dá o sentido de mais do que cheio. O Senhor dá com abundância, de maneira que transborda nosso cálice. Mas essa expressão tem um significado muito preciso em todas as culturas orientais. Na Palestina, o transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do crente, o que não se refere à quantidade, mas o suficiente para vivermos. Portanto, se somos ovelhas dependentes de nosso pastor, devemos ser gratos e valorizar o que já temos recebido, e então nosso cálice transborda. 6º Salmo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Embora o pastor guie suas ovelhas estando à frente, muitas vezes ele caminha lado a lado e por vezes segue atrás, especialmente se o rebanho é dirigido para dormir à noite. E o nosso pastor é cheio de misericórdia e bondade. E porque a ovelha obedece à voz do seu pastor, bondade e misericórdia as seguem. Quando obedecemos ao nosso Senhor, não precisamos mais ficar correndo atrás de bênçãos, mas são elas que nos seguirão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda trazendo para o contexto do pastor e a ovelha, depois do salmista mostrar toda a relação deles, agora ele vai falar de habitação. Após tantos benefícios que a ovelha tem com o seu pastor, não poderia falar do desejo de estar sempre juntos. E assim deve ser conosco também. O Senhor fez e continua fazendo tanto por nós, que devemos querer habitar com Ele, habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estar onde Ele estiver, juntos para sempre. Por mais que o mundo esteja passando por aflições, medos e apreensões, não devemos temer em momento algum, ao estarmos em contato com aquele que tudo vê e sabe de todos nós. O Salmo 23 nos leva à reflexão de como descansar sob precalços. Davi chama Deus de pastor e assim o traz para a esfera existencial. Se o Senhor é nosso pastor, podemos descansar, mesmo sob os precalços, mesmo sobre as correntezas, porque não nos faltarão paz, segurança, provimento e amor. Todas as nossas necessidades serão supridas, porque o pastor jamais faltará com a sua responsabilidade. Ovelhas só descansam depois de se sentirem seguras, sem temores ou fome. O bom pastor leva seu rebanho para as boas pastagens e a beber em ribeiros tranquilos, porque sabe que ovelhas temem águas revoltas. Ovelhas são míopes, só enxergam até 8 metros à frente e não têm senso de direção. Por isso os pastores da Palestina conduzem suas ovelhas por meio de trilhas. A ovelha que escolher seu próprio caminho corre o risco de se envolver em situações perigosas. Deus nunca nos conduz a becos sem saída ou a precipícios. Sua orientação sempre nos leva a caminhos seguros. Existe uma trilha perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamado de Vale da Sombra da Morte, onde os pastores andam lado a lado com as suas ovelhas, para que nenhuma caia no abismo. Assim é Deus conosco. Não importa se nosso vale é carência ou aflições. Ele sempre nos traz consolo e provisão.
Quando achamos que tudo vai mal, Ele muda a nossa história. Ainda que permita que passemos pelo vale, Ele nos enche de graça e nos leva à paz dos verdejantes. O Senhor sempre nos fortalece por meio de Jesus. Dessa forma, o diabrete, nosso adversário, não pode nos fazer mal algum. Somente a palavra de Deus pode nos conduzir ao triunfo e ao descanso. Ao afirmarmos: o Senhor é o meu pastor, estamos expressando nossa convicção de que somente Deus pode nos proporcionar tudo o que necessitamos para sermos felizes. E aqui vos deixo, amigos, detalhadamente este maravilhoso Salmo 23, para podermos refletir em nossas escolhas, palavras e atitudes de nosso dia a dia, até a nossa jornada terminar por aqui na Terra. Também fica aqui um pouco da história do rei Davi, para trilhar o caminho que desejar. O mais importante é se esse caminho for trilhado pela luz da verdade, do amor e da esperança, de que dias melhores virão, pois podemos contar sempre com o auxílio daquele que nos ama incondicionalmente, Deus. Deixem os vossos comentários neste vídeo, partilhem aos vossos amigos para que mais pessoas se possam beneficiar deste lindo salmo e do conhecimento que o rei Davi nos deixou. Subscrevam o canal Quinta Essência, deixe o vosso like também. Até um próximo encontro. Namastê!